Flávio, na sua leitura, qual o maior erro que o investidor pode cometer agora, né, dentro disso tudo que você está olhando? Bom ponto. Eu vemos com muita frequência ainda o erro de comprar fundo olhando só para yield. Né? A gente, no dia a dia, eu falo com, né, meu trabalho é falar com todo o banco, então eu atendo desde o cliente que está com a nossa assessoria AAA de investimento, que está no Select do banco, que está no Private e assim por diante. E é comum ainda olhar somente para o yield e falar, olha, eu quero comprar esse fundo. Daí, no papel, eu falo assim, peraí, vamos olhar um pouquinho mais esse fundo. Por que está com yield alto? Foi um yield extraordinário que ele está pagando? Ou tem alguma questão que pagou um yield mais elevado? Então, um erro que é frequente é comprar somente olhando para o yield. E pode ser, de fato, né, uma casca de banana para poder se machucar daqui a algum tempo. Perfeito. Vai lá, professor. Então, em cima disso, Flávio, há bastante tempo a gente ouve com uma certa recorrência a questão de que esse ser um erro frequente dos investidores. Mas eu te pergunto, no dia a dia você também não tem dificuldade de explicar isso? Porque explicar um efeito não recorrente para um cliente, ou mesmo mostrar para ele algumas características específicas de localização de um ativo, como é que, pegando esse ponto, pegando esse gancho de que um dos maiores erros é a questão de comprar pelo yield, e que você dialoga já há bastante tempo com os clientes em diversos segmentos. Você mesmo falou, né, num segmento mais de entrada e num segmento mais private. Ou seja, não é uma questão de tamanho de bolso. O cliente que tem muito dinheiro talvez busca ou vai na direção de cometer os mesmos erros daqueles que estão começando agora. Como que você trata essa questão educacional? Como é que você lida com esse cliente? Você fala para ele ir começando devagarinho, dá algumas coisas ali para ele estudar, alguns insumos para ele entender melhor, você entra na tecnicidade da coisa. Como é que é o seu trato diário com o seu cliente? Legal, pontuando sobre isso, que eu acho que é bem interessante, eu cubro FIIs há quase 6 anos. Quando eu comecei lá atrás a cobrir FIIs, o investidor ele vinha muito emocionado, né? Eu quero colocar recursos nesse fundo para pagar este yield. Ele vinha mais determinado a fazer aquilo, e para tirar essa visão é um pouco mais difícil. Hoje, após apanhar bastante, ele vem para nos ouvir, para me ouvir o time técnico do banco. Então, olha, e o que você acha desse fundo? Então, de alocar recurso em FIIs, outros produtos, ele de fato quer nos ouvir e entender se vale a pena colocar recurso naquele produto ou não. Então, acho que ele vem um pouco mais maduro na alocação de renda variável de FIIs. Então, acho que mudou um pouquinho o perfil do investidor, depois de apanhar bastante e não querer perder dinheiro com juros altos. Então, ele é mais fácil explicar para ele hoje do que era 6 anos atrás, quando comecei na análise de FIIs. Então, ele ouve mais e ele é aberto a ler relatórios. Então, a gente hoje escreve no mercado vários relatórios, né, desde semanal a trimestral, com o nosso guia de FIIs, ele, de fato, para ler o relatório. Olha, ele escreveu isso e por que disso, e por que daquilo. Então, eu acho que ele vem mais maduro para alocação em FIIs, algo bem interessante. Então, as conversas são melhores no dia a dia com investidores quando eles colocam dinheiro conosco. E só um ponto interessante, né? Aí entra públicos, né? Você pega, por exemplo, um investidor que ele, né, o mais médio de baixa renda, ele é emocionado, mas ele também nos ouve. Mas o alta renda é um cara que realmente ele quer entender o produto. Assim, são conversas mais sofisticadas, ele sabe falar de yield, dividend de cap rate, ele de fato vem com conversas mais profundas em relação àquele FII. Então, os públicos são um pouco diferentes, mas ambos são abertos a nos ouvir, a poder de fato entender se vale a pena colocar daquele recurso, daquele produto ou não. Não, que é excelente, né? Porque, principalmente ali pensando há 5, 4 anos atrás, né, que era uma outra fase dos fundos imobiliários, era muito mais, não digo fácil, tá, mais simples analisá-los, né? Só que com o tempo eles foram ganhando complexidade, né? Utilização de mecanismo de alavancagem, enfim, recompras, até compras, né, agora por cotas, diversos mecanismos de aquisições, né? Então, seller finance, a RMG já existia, né, mas foi consolidando, né, dentro do mercado, enfim, earnout, então várias siglinhas em inglês, assim, que, poxa, traz complexidade para o investidor, né? Então o papel do analista, né, acaba sendo cada vez mais importante para trazer luz, né, essa complexidade. Não sei se você enxerga aqui por aí. Totalmente, assim, eu tenho para mim, né, eu falo internamente para o nosso time, é que cada vez mais os fundos imobiliários, eles são small caps imobiliárias, são de fato cada vez mais empresas que fazem transações de empresas efetivamente, como você comentou, compra com earnout, pagamento via Sellers Finance, que tem ali composições importantes que no final daquela transação
o preço de compra é outro. Então, os fundos fazem negócio que as empresas já fazem há um bom tempo, e que nós temos que colocar nosso modelo internamente. Então, né, a forma de ver os FIIs é diferente. Então, hoje, quando eu olho para um fundo imobiliário, eu vou olhar não só ele hoje, mas como que ele tende a ser daqui a 4, 5, daqui a 2, 3 anos. Ele fez uma compra hoje e vai pagar durante 2, 3 anos. E como que é isso? Vai ter caixa para isso? Vai se alavancar para isso? Então, os fundos eles caminham para ser cada vez mais small caps imobiliárias, empresas que fazem operações de empresas e que são complexas, para aquele que não conhece ainda o mercado, né, financeiro ou o mercado imobiliário, para poder analisar e ver se aquilo para o fundo é relevante ou não. Vai lá, professor. Então, agora eu queria entrar um pouquinho mais, mais assim, no raio-x ali especificamente dos setores, dos fundos, né? A gente está falando de altas, a gente já falou que alguns já subiram um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? A gente falou um pouquinho de fundo de papel, a gente trouxe um pouco do ambiente do investidor, mas eu queria muito te ouvir agora com relação aos setores, aos subsetores, a toda essa ramificação que existe, né? Embora o mercado de fundos imobiliários ele é muito restrito a poucos setores, né? O logística, o shopping, o papel, o corporativo, né? O renda urbana, tudo. Eu queria ver de você talvez uns 2 destaques e 1 ou 2 também destaques de um pouco mais de atenção, que é onde você acredita que tem menos prêmio aí de possível valorização. O que você está olhando? Que seja um de cada ou 2 de cada, o que você está olhando aí para 2026? Primeiro destaque são fundos de papel, né? Eu também brinco que os fundos de papel eles cada vez mais se tornam os bancos do mercado imobiliário. Então, eles fazem transações cada vez mais complexas também, tá? E transações onde os bancos não conseguem entrar entre os FIIs, né? Como eu vi de gestor há um tempo atrás, né, os fundos já bebem água limpa do mercado, né? Eles já conseguem, de fato, fazer né, operações de créditos relevantes e que traz ali para eles um ganho bem interessante também. Então, o destaque principal são os fundos de papel. E aí vale a pena olhar quais são os fundos que conseguem fazer né, bons negócios né, com né, os projetos que eles vêm a financiar. O destaque dos fundos de papel que vai também beneficiado ao longo do próximo ano, com juros um pouco elevado no comecinho do primeiro trimestre. Depois entra o logístico, né, que é o queridinho, é a estrelinha do mercado de FIIs. Conseguiram nos últimos 3 anos comprar ativos relevantes e que de alguma forma fazem deles um player relevante desse segmento. Né. Se fosse parar hoje para olhar para tijolo de modo geral, né, quem mais bebeu água limpa foram os fundos logísticos, né, com portfólios de ativos que não tem no mercado hoje. Poucos têm portfólios tão bons quanto os fundos logísticos do mercado. Tá? E depois entra os demais, especialmente shopping center, onde o mercado deverá olhar um pouco mais de atenção. Né? Hoje, né, transações do mercado de shoppings, quem faz são os FIIs. Então, compra, venda, e são negócios bilionários. Já foi a época de comprar hoje para o fundo do mercado logístico, perdão, shopping center. Comprar um ativo de 100 milhões já não é um negócio interessante. Ele está olhando um portfólio de 500 milhões. Né? Então, é um também que a gente gosta no dia a dia. E, por último, renda urbana, né, que vai conseguir crescer de forma relevante nos próximos anos. E perguntar, Flávio, onde você vê crescimento do mercado de FIIs nos próximos 3 anos, em termos de tijolo, seria ainda logístico, shopping e renda urbana. São um segmento que tem ainda margem para crescer de forma relevante nos próximos né, anos e trimestres. Eles apresentaram né, uma grande resiliência. Agora, tem o caso das lajes corporativas, né? Elas sempre foram o patinho feio, né, entre os investidores de fundos imobiliários. Enfim, passou por uma série de dificuldades antes mesmo da pandemia, ali pegando a crise né, de 2015, 2016, quando estava se recuperando, veio a pandemia, aumento de vacância, né, então dificuldades de reajustes nos valores de locação, agora parecem estar embicando assim, para uma direção mais construtiva, mas ainda assim né, passos atrás, comparando a, por exemplo, galpões logísticos, né, olhando o ciclo imobiliário. Por outro lado, os fundos de lajes corporativas são os mais descontados em média hoje negociados no mercado. Como você identifica essa relação? O que você enxerga para as lajes corporativas olhando aqui para frente? De modo geral, para as lajes a gente vê um mercado ainda melhorando, tá? Especialmente em São Paulo, então a vacância caindo, o preço melhorando em algumas regiões de São Paulo, mas para FIIs é um pouco mais cético. Tá? Eu vejo que são poucos fundos que conseguiram, de fato, ter ali um portfólio né, de forma relevante, com ocupação e com um preço bacana de locação e logo rendimento. Então, por exemplo, hoje na nossa cobertura oficial de FIIs, eu cubro 45 fundos, uma parte está ali em lajes corporativas. Para todos, eu tenho como recomendação manter, nenhum é comprar. Tá? Então, eu sou um pouco cético com o segmento. Tem coisas boas,
mas não vejo andando tão bem quanto os demais segmentos do mercado, assim, de tijolo, né, para shopping logístico. Gosto, mas tem poucos fundos bons para, de fato, comprar. Quando eu vou para o comitê interno do banco para levar, né, a carteira oficial para ser aprovada e tudo mais, fala assim, poxa, tem ali 2 fundos, um logístico com desconto de 15% e laje com desconto de 30%. Qual tem que andar mais? Laje ou escritório? Laje ou galpão? Ainda é galpão. Então, a pergunta que eu faço é, beleza, tem 2 coisas descontadas, mas quais tendem a andar mais? Eu vejo laje andando não tão bem assim. Tem coisas boas, que vale a pena olhar com um pouco mais de atenção, mas temos de ganho, eu vejo mais no médio e longo prazo. Assim. Tanto que nós temos um relatório chamado Radar de FIIs, a gente tem ali nesse radar 2 colunas, né? Uma comparando o yield, que é o preço por rendimento, e outra é o yield patrimonial, que é o rendimento por valor patrimonial. Você compara as lajes, está com um yield patrimonial de 5%, 6%. Então, tem um desafio ali de conseguir melhorar a locação, para melhorar receita e rendimento, algo que os demais já estão bem à frente. Então, gosto de laje, mas olho bastante cautela em relação à alocação ainda. E você trouxe um ponto interessante, né, que a gente fala do desconto, elevado nível de desconto, mas desconto não é gatilho para nada. Né, então... Tem fundo descontado há muitos anos, né? Eu tinha alguns clientes que gostam de lajes, que assim, adoram lajes, né, que eu tenho reunião com eles de forma periódica, eles batiam, poxa, tá descontado esse fundo há muito tempo, mas na contraponta, mas ele não anda há muito tempo, então, sim, essa relação de desconto nem sempre é uma métrica de fato comprar um fundo no mercado. Então, o ponto ele tende a andar, e quais são os gatilhos para isso? Eu vejo poucos gatilhos para o fundo de laje de andar. Fora, assim, 2 ou 3 que são um pouco melhores, os demais têm questões complexas ali de portfólio, que vale a pena não ter exposição, né, para capturar ganho no curto e médio prazo. Vai lá, professor. O Flávio fez uma pontuação que eu acho fundamental e pouquíssimos investidores, até mesmo analistas, fazem, que é essa questão do yield patrimonial. Então, estruturalmente, os fundos de lajes corporativas são ativos muito mais de defesa. Só que qual é esse portfólio? Então, é um portfólio muito específico numa região primária de São Paulo, e tudo aquilo que está fora acaba contaminando o portfólio. Aqui eu vou me explicar melhor. Você pode ter um fundo imobiliário que tem alguns bons ativos ali em São Paulo, mas bastou ter alguma coisa fora ali, que seja Rio, que seja Sul, que seja outra região, aquilo ali contamina, de certa forma, o resultado do portfólio. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, fundos de lajes que tiveram questões estruturais de alavancagem que, enfim, acabaram comprometendo muito, né? O passivo correu muito esse ativo, então destruiu efetivamente valor, em alguns casos com perda definitiva. E o outro ponto que é bom de trazer aqui é que o perfil do investidor de laje corporativa premium, ou um ativo muito bem localizado corporativamente, ele não é um comprador de yield, ele é um comprador de tijolo mesmo, de construção. Então ele está num degrau um pouquinho anterior. Só que o mercado de fundos imobiliários ele foi originado muito na laje corporativa, né? Há 15 anos atrás, 2/3, até mais um pouco do mercado, eram fundos de tijolos de lajes corporativas, né? Fundo de papel era quase zero, era 2%, 3%, 4%, mas hoje essa lógica se inverteu. Então, na minha opinião, em algum momento, o mercado de lajes corporativas, quando arrefecer essa questão de juros e a gente tiver num ciclo mais favorável, eu acho que eles vão ser levados ou provocados pela própria base de entrar realmente num processo de liquidação. Hoje talvez não faz sentido, mas alguns fundos de lajes corporativas, se vendesse metade do portfólio e devolvesse o patrimonial, já seria um baita negócio para o investidor, né? Mas eu acho que agora ainda não é o momento para fazer isso, mas em algum momento vai ter esse alerta, até pela própria provocação da base. Mas vamos deixar o tempo fazer o trabalho dele. Mas eu queria isso é interessante, Baroni, né? A gente já viu alguns fundos monoativos que, né, foi uma assembleia para, de fato, vender o portfólio para outra finalidade que não é ter uma laje. Então, é o caminho, sim. Eu volto a falar, assim, é um segmento interessante, mas não tenderá a crescer e andar como os demais. Tanto que, olhando para São Paulo, que é a região que, de fato, deveria ter locação nas corporativas, se você sai fora eu falo que é o L, né, que é a Paulista, Rebouças, Faria Lima, Vila Olímpia e Chucrisaídan, né, ali. Se você sai desse L, já não tem tantas coisas boas a serem alocadas, né? Não tá ruim, mas o mercado de FIIs não é tão atrativo assim.